Eu conheci a doutora Letícia Amaral, dona do perfil Tributarista do Futuro no Instagram. E todos os ensinamentos que eu adquiri do IBPT têm impactado diretamente na minha vida profissional. E a minha vida começou a mudar. O IBPT foi um divisor de águas na minha carreira. E para mim é o melhor ambiente de mentoria e de cooperação profissional que existe no Brasil. Tem muita relevância prática. Sempre o conteúdo do IBPT agrega muito. O IBPT nos ensina a pensar além do óbvio, a transformar dados em estratégia para os nossos clientes. É indicado para iniciantes, é indicado para profissionais que já atuam na área tributária. Você volta de lá sempre transformado. Isso não tem dinheiro que pague, né? Verdadeiros tributaristas do futuro. IBPT Educação, doutora Letícia Amaral, Tributarista do Futuro. Vai sem medo, conheça os cursos, é tudo de bom. Abraço! Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à Semana do Tributarista do Futuro. Eu sou Letícia Amaral, sou CEO e fundadora do IBPT Educação, o braço educacional do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o instituto de maior renome na área tributária do Brasil. Durante essa semana, o meu objetivo é te mostrar que ser tributarista do futuro é investir em uma carreira em que você vai ajudar empresas a ver a tributação como estratégica para os seus negócios. E, em contrapartida, você vai ser muito bem remunerado por isso, ganhando aí 6 dígitos ou mais por ano. Na aula de hoje, falaremos sobre o que é e quem pode ser tributarista do futuro. Mas antes, deixe-me contextualizar o motivo de eu estar falando sobre esse assunto com você. Ao longo de quase 2 décadas de dedicação exclusiva à área tributária, estando há mais de 10 anos à frente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, estudando e analisando profundamente os impactos do nosso caro e complexo sistema tributário nacional, percebi que empresas que contam com tributaristas estratégicos, ou seja, que sejam formadores de ideias e não mero repetidores, são empresas que têm um potencial de crescimento sustentável muito maior. Ou seja, são empresas eficazes, lucrativas e que perduram no tempo. E por que eu digo isso? Basicamente porque não é fácil olhar para a tributação e enxergar estratégia. Vejamos agora 3 fatores principais que levantamos em alguns de nossos estudos que publicamos periodicamente lá no nosso site do IBPT. 1. A carga tributária brasileira já passou a marca de 35% do PIB. 2. Atualmente, cada empresa está sujeita ao cumprimento de cerca de 4.200 normas tributárias. E 3. Cerca de 2% do faturamento das empresas é destinado à burocracia tributária, ou seja, ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Olhando unicamente por aí, não é de se admirar que as empresas e os empresários tenham arrepios quando o assunto é tributação e que vejam as questões tributárias apenas como custo ou algo burocrático. Aliás, se voltarmos na história, nos primórdios da tributação no mundo, o que veremos é que a tributação sempre foi algo pesado, injusto, sem retorno e palco de muitas revoluções populares. E a história do Brasil, marcada por um contexto de exploração comercial do povo, sempre onerado pelos tributos e seguido de muita corrupção dos agentes responsáveis pelas coletas tributárias e pela sonegação histórica, traz ainda mais mazelas a como a tributação é vista pelas empresas e pelos empresários. Avançando ao advento da globalização e da tecnologia e com o crescimento da inteligência do fisco por meio do cruzamento eletrônico de dados, alia-se essa má impressão ao fato de que profissionais da área tributária, que historicamente sempre desempenharam um papel puramente técnico e operacional, sempre fracassaram em tornar a tributação algo importante para as empresas, que estão fartas de trabalhos repetitivos e operacionais desses profissionais. Além disso,
todo trabalho mecânico e repetitivo está cada vez mais sendo passado do homem para a máquina. E aí está justamente o pulo do gato que percebemos ao longo de nossa jornada como tributaristas. Percebemos que o fisco está investindo cada vez mais em tecnologia e inteligência fiscal. E as empresas, como contribuintes geradoras de dados tributários, também precisam que bons profissionais causem uma mudança de paradigma e mostrem a elas que é imprescindível investir em inteligência tributária se elas quiserem se manter economicamente saudáveis, em expansão e destacando-se de seus concorrentes. Não à toa, vimos o avanço da tecnologia em áreas antes pouco exploradas por tributaristas. Surgiram auditorias tributárias digitais com o objetivo de 1. Levar compliance às empresas que podem checar as informações tributárias antes de transmiti-las ao fisco. 2. Diminuir o número de autuações para os contribuintes ou confrontar fiscalizações digitais e levantar subsídios para defesas tributárias. E 3. Conseguem, por meio do cruzamento de dados e fórmulas matemáticas, identificar recolhimentos indevidos de tributos, ofertando assim a possibilidade de as empresas pedirem restituição. Mas, como tributaristas, fomos ainda além e ao percebermos que as empresas geram um número elevado de dados fiscais, tendo cada uma seu próprio Big Data fiscal, descobrimos que o conhecimento técnico tributário poderia ser usado para analisar estrategicamente tais dados. Somado a isso, percebemos que existe um Big Data de dados tributários públicos na internet ou em meio físico, dentro das repartições públicas, ao qual podemos ter acesso para outras análises comparativas com o Big Data fiscal de cada empresa. Isso abriu um espaço para um campo de atuação muito estratégico para nós. 1. Investirmos na coordenação, controle e revisão com o uso de tecnologia de procedimentos fiscais dentro das empresas. 2. Investirmos na coleta, processamento e análise de dados fiscais internos, cotejando-os com os dados públicos para transformá-los em estratégias de negócios para as empresas. E com isso, agregamos muito valor aos nossos clientes, pois passamos a usar esse conhecimento na prestação de todos os nossos serviços tributários. Resultado, aumentamos os nossos contratos de honorários, fidelizamos os nossos clientes e crescemos muito, mesmo em meio às crises econômicas e à pandemia no Brasil. Assim, nos tornamos os primeiros tributaristas de inteligência de negócios ou tributaristas do futuro do Brasil. Por isso, quando me perguntam se a figura do tributarista vai sumir por causa da tecnologia, eu respondo que sim. O tributarista ordinário e medíocre vai sumir sim, mas o tributarista do futuro será cada vez mais requisitado pelas empresas, que só conseguirão se manter estratégicas no mercado se contarem com esses diamantes ao seu lado. E não apenas no Brasil, no exterior, em especial nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia, segundo dados divulgados recentemente pela Tax Talent, a figura do taxologist, que seria o equivalente ao nosso tributarista do futuro, por ser ainda uma figura escassa no mercado, é altamente desejada. E esse tributarista do futuro é muito bem remunerado pelas empresas. Então, hoje, dentro do IBPT, possuímos o maior banco de dados fiscais empresariais e, com isso, passamos a entender que tributação é o ponto-chave para qualquer estratégia de inteligência de negócios. Começamos a aplicar isso em nossos clientes em conjunto com outros serviços tributários que a gente já desenvolvia e tivemos excelentes resultados. Um de nossos clientes, por exemplo, do setor automotivo, que lá em 2007 faturava 90 milhões de reais por ano, foi crescendo ano a ano. Em 2018, passou da marca de 1 bilhão de reais de faturamento. Isso aliando as diversas estratégias na área tributária que a gente começou a aplicar. E ele se tornou líder de mercado, graças a todos esses serviços. E só com esse cliente, mantivemos contratos mensais de 6 dígitos por mais de uma década. Mas deixa eu te contar um pouco mais da minha jornada até aqui.
Eu não tenho como contar a minha história sem contar a história do meu pai, Gilberto Luiz do Amaral. Inclusive, eu publiquei uma série de 10 artigos contando lições sobre advocacia, tributação e negócios que eu aprendi com ele. E sugiro que você leia clicando no link que eu vou deixar aqui disponível como material complementar dessa aula. Tudo vai fazer muito sentido para você. Há cerca de 35 anos, Gilberto, ainda jovem, acadêmico de ciências contábeis e de direito, se casou com uma jovem de 18 anos e teve uma filha, a quem deu o nome de Letícia. Isso mesmo, sou eu. De família humilde, morando em uma casinha de madeira nos fundos da casa dos seus pais, Gilberto precisava alimentar sua pançudinha. Inspirado então pelo discurso do maior tributarista que conhecia a época, chamado Ives Gandra da Silva Martins, passou a se entusiasmar com algo novo chamado de planejamento tributário. Como Gilberto tinha conhecimento tanto de direito como de ciências contábeis, viu que na tributação, por meio de estratégias, poderia ganhar um bom dinheiro e prover o sustento da sua família. Mas ele quis aprimorar esse discurso e em 12 de dezembro de 1992, junto com seu colega da Faculdade de Ciências Contábeis, João Eloy Olenick, e mais 2 advogados da família, fundou o IBPT. No início, o objetivo era difundir o tema do planejamento tributário e de 1993 a 1996, promover uma série de seminários com esse tema, dos quais saíram seus primeiros clientes, muitos deles que continuam em nossa carteira de clientes até hoje, em virtude do histórico de bons resultados que esses serviços sempre trouxeram. Mas o tempo foi passando e Gilberto, junto com João Eloy, quiseram ir além e se tornar autoridades como tributaristas. Os principais feitos que tornaram hoje o IBPT como instituto de maior renome em matéria tributária foram, além do impostômetro, os estudos sobre carga tributária brasileira, os estudos sobre os dias trabalhados para o pagamento de tributos, sendo que o primeiro desses estudos foi em 2006 e foi utilizado pelo então deputado Sandro Mabel para apresentar um projeto de lei que se converteu na Lei nº 12.325 de 2010, a qual instituiu o dia 25 de maio como Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. Isso mesmo, hoje celebramos o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. E nesse meio tempo, eu, Letícia, cursei a Faculdade de Direito de 99 a 2003, de Publicidade e Propaganda de 99 a 2002, fiz uma pós em Direito Tributário em 2004 e fui para a Europa. Fui fazer mestrado na França, lá em 2005. E na sequência fui para a Inglaterra trabalhar com um dos tributaristas internacionais de maior renome no mundo, Philip Baker. E de retorno ao Brasil, lá em 2007, me tornei sócia da Advocacia Rodrigues do Amaral em São Paulo e fiquei como sócia até 2011. Nesse meio tempo eu entrei na vice-presidência do IBPT e hoje sou sócia de 2 escritórios, a Amaral e Asbeck Advogados, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, e a Deu de Amaral e Montenegro em Santa Catarina. Em todo esse tempo, atuando exclusivamente na área tributária empresarial, eu já atendi empresas de todos os portes e regimes de tributação, nacionais e internacionais, prestando diversos serviços na área tributária, desde a consultoria jurídico-tributária até a consultoria de mercado com base em dados tributários. Em 2004, Gilberto, com seu sócio na época, Dr. Antônio Carlos, que mais tarde virou meu sócio, trouxeram o conceito de governança tributária para o Brasil. Eu, em especial, fui uma grande entusiasta desse tema e, junto com toda a equipe do IBPT, passei a ensinar essa metodologia a partir de congressos de governança tributária que ocorreram de 2012 a 2015. E logo na sequência, coordenei a criação do MBA em Governança Tributária, um MBA totalmente online que foi inaugurado em 2016 e existe até hoje. Aliás,
governança tributária sempre nos rendeu excelentes clientes que nos remuneram mensalmente durante muitos anos. Mas em 2011 foi o ano em que descobrimos que a tecnologia, junto com a inteligência de negócios, nos tornaria diferentes de outros prestadores de serviço na área tributária. E foi a partir de então que passamos a colocar esforços e investimentos na criação de um novo projeto que tomou corpo em 2017. Então, em março de 2017, nasceu o Empresômetro Inteligência de Mercado, que hoje é a empresa que congrega todo o nosso time de profissionais de tecnologia da informação, que trabalham na coleta, processamento de dados fiscais, os quais nós, tributaristas do futuro, utilizamos nas estratégias de nossos clientes, que nos contratam para prestar a consultoria de mercado com base em dados tributários. E para finalizar a linha histórica da minha trajetória profissional junto ao IBPT, em 2018 eu fundei o IBPT Educação, que é o braço educacional do IBPT. E hoje eu tenho o propósito de formar novos tributaristas do futuro. De fato, nós sempre estivemos à frente de nosso tempo, mesmo na área acadêmica. Uma prova disso é que em 1999, quando a internet ainda era mato e não se falava em ensino à distância, o Dr. Gilberto criou o primeiro curso à distância na área tributária, o Formação de Tributarista, que foi absorvido pelo IBPT Educação. Então, Gilberto, eu e mais 3 profissionais do IBPT fazíamos parte do corpo docente, fizemos parte durante todo esse tempo do corpo docente do Formação de Tributarista, e a última turma desse curso foi aberta em fevereiro desse ano e formamos mais de 1.000 tributaristas em todo o Brasil. Nessa jornada, junto a pessoas que anseiam iniciar e se construir como tributaristas do futuro, eu criei, há cerca de um ano, o perfil Tributarista do Futuro no Instagram, que foi outro divisor de águas na minha carreira. Eu passei assim a me conectar por meio da internet, por meio de lives, aulas ao vivo com muitos profissionais. E hoje trago comigo alunos que se tornaram amigos e parceiros de negócios. Os depoimentos na vinheta dessa aula de hoje bem ilustram o trabalho bacana e sério que eu venho dirigindo e a transformação que eu e toda a equipe do IBPT vimos causando na formação de novos profissionais. Agora vamos falar sobre quem é que pode ser tributarista do futuro. E para explicar de forma didática, deixa eu falar um pouco sobre as crenças limitantes que talvez alguns de vocês tenham ou já tiveram no passado. A primeira delas é de que apenas advogado ou contador é que pode ser tributarista do futuro. Pois de fato muitos de vocês me perguntam se precisam cursar direito ou ciências contábeis ou até mesmo fazer as 2 graduações para poder atuar na área tributária. O fato, pessoal, é que não existe vedação legal para qualquer pessoa que tenha conhecimento adequado atuar como tributarista e até mesmo tributarista do futuro. Qualquer pessoa com mais de 18 anos que tenha maioridade legal, profundo conhecimento de tributação e utilize esse conhecimento agregando a ferramentas tecnológicas e de inteligência de negócios, pode sim ser um tributarista do futuro. Ou seja, basta ter conhecimento certo e colocá-lo em prática para que você seja visto e reconhecido como um tributarista do futuro. A prerrogativa legal do advogado tributarista é de que só ele pode atuar perante o Poder Judiciário e só ele pode dar pareceres ou opiniões legais em matéria tributária. Fora isso, não há óbices para que outras pessoas com conhecimento, autoridade apropriadas possam prestar serviços de planejamento tributário, consultoria tributária, governança e compliance tributários, estudos de radiografia tributária ou consultoria de mercado com base em dados tributários. E isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Segunda crença limitante,
que ser tributarista do futuro envolve apenas duas coisas: recuperar tributos para os seus clientes ou ajuizar e defender seus clientes em ações judiciais ou administrativas. Eu tenho conhecido diversos tributaristas que só fazem essas duas coisas. E aí eles pensam que ser tributarista é apenas isso. Já alguns tributaristas, eles pensam que a sua atuação está limitada a entrar com teses judiciais como a de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e acham que isso é a grande mina de ouro do momento. Mas, pessoal, o fato é que assim eles apenas vão depender de honorários de êxito e não vão garantir recorrência financeira para fazer os seus negócios e a sua carreira como tributarista prosperar. A terceira crença limitante é de que ser tributarista é cair num mar cheio de concorrência e competição predatória na área tributária. De fato, se você for atuar só com teses ou só com recuperação de crédito, é isso que vai acontecer. Você vai cair aí em commodity, num mar cheio de concorrência e vai depender apenas de honorários de êxito. Quarta crença limitante: ser tributarista do futuro exige conhecimentos profundos jurídicos, contábeis e de tecnologia. Muitos acham que para ser tributarista do futuro vão precisar ter profundo conhecimento de contabilidade, de direito e de tecnologia. Mas, pessoal, a verdade é que você precisa ter conhecimento profundo de tributação, seja no que tange ao lado jurídico, seja no que tange ao lado contábil ou tecnológico, e até mesmo em relação aos negócios, e saber exatamente onde buscar essa informação para prestar de forma eficaz os serviços aos seus clientes. Tem ainda uma quinta crença limitante, que ser tributarista do futuro é realizar trabalho tributário operacional. Muitos tributaristas também cometem o grande erro de trabalhar apenas dentro de um escritório, executando o trabalho de seus clientes sem sequer entender quem são os seus clientes, muito menos do que se tratam os seus negócios. Eles cumprem sua função e pronto. Gente, isso não é ser estratégico e, novamente, agindo assim, o profissional não consegue gerar todo o seu potencial valor ao seu cliente. Vamos lá, a sexta crença limitante. É coisa restrita a profissionais que moram em regiões com alta concentração de empresas. Essa é apenas outra crença limitante, dentre tantas outras, porque hoje, com a internet, ser tributarista de empresas é possível mesmo morando em cidades pequenas. Basta construir bem a sua autoridade. E eu falei muito a respeito desse tema em uma live que eu fiz há alguns meses e eu vou deixar aqui como material complementar dessa nossa aula, ok? Aliás, pessoal, com essa pandemia, essa crise econômica que a gente está vivendo, surgiu um mar de oportunidades para o tributarista do futuro. Para você ter uma ideia, os nossos negócios nunca cresceram tanto como agora em 2020. Nós tivemos a maior margem de lucro, passando do cenário que a gente tinha traçado como extraordinário quando a gente fez o nosso planejamento lá no fim de 2019. E a nossa sétima crença limitante: não exige desenvolvimento de outras habilidades além do seu conhecimento técnico na área tributária. Realmente, muitos tributaristas acham que só precisam ter conhecimento da área tributária para ter sucesso. Aí eles ficam presos, travados, só comprando cursos técnicos e não saem do lugar. Mas como eu falei acima, ser tributarista do futuro envolve muitas habilidades e não apenas as habilidades técnicas na área tributária. Gente, estamos vivendo na era pós-digital, revolução 4.0, e só ter conhecimento técnico não nos tornará tributaristas do futuro. Nós precisamos ir além, conhecer técnicas de marketing digital, por exemplo, de prospecção de clientes, de análise de dados estratégicos,
de inteligência de negócios, além, claro, de gestão e tecnologia. Enfim, pessoal, essas são apenas algumas das crenças limitantes sobre o que é ser tributarista do futuro. Mas vocês não precisam, como eu já rechacei cada uma delas, ficar presa a essas crenças. E eu, junto com toda a equipe do IBPT, desenvolvi uma metodologia própria para formar tributaristas do futuro. Essa metodologia está concentrada em 4 passos. O primeiro, conhecimento técnico específico da área tributária. Segundo, conhecimento de inteligência de negócios e de outras soft skills. Terceiro, conhecimento de como prospectar, precificar e prestar serviços tributários de alto valor agregado, que são planejamento tributário, governança e compliance tributários, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria em análise de mercado com base em informações tributárias. E o quarto passo, mentoria durante a jornada do tributarista do futuro. No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês em detalhes cada um desses 4 passos, ou seja, eu vou falar exatamente sobre as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas, e as soft skills, ou seja, as habilidades complementares que são necessárias para você ser um tributarista do futuro. Então eu te espero na próxima quarta-feira, dia 27, às 20 horas. E até lá, eu quero te pedir uma grande gentileza. Deixa aqui embaixo um comentário sobre o que você achou dessa nossa primeira aula. E caso você queira acompanhar todo o conteúdo gratuito que eu publico diariamente, basta me seguir no canal Tributarista do Futuro no Telegram, no meu Instagram, @Tributarista do Futuro, ou no YouTube e no Facebook do IBPT Educação, ok? E lembre-se que todos os dias dessa semana teremos lives ao meio-dia com um aluno que já iniciou a sua jornada para ser tributarista do futuro. Eu quero que você veja para poder se inspirar, ok? Então, antes de acabar a nossa aula de hoje, confira alguns testemunhos de alunos nossos que já estão trilhando a jornada para se tornar um tributarista diamante. E te vejo na nossa live de amanhã. Até lá! Meu nome é Flávio Cabral, sou contador, trabalho aqui no Rio de Janeiro. Falar um pouquinho aí sobre o IBPT, IBPT Educação, que eu conheci agora em abril de 2020, já está sendo um diferencial muito grande na minha vida profissional. Estava buscando algo sobre governança tributária, inteligência de negócios, algo do tipo, tratamento de dados que possam ser usados na área tributária. E encontrei uma live da doutora Letícia, Letícia Amaral, e aí para mim fez todo sentido naquele momento. E aí eu fui descobrindo, fui pesquisando mais dentro do site, encontrei um curso excelente de governança tributária, ao qual estou matriculado, estou fazendo, gostando muito. Depois entrei na comunidade Tributaristas do Futuro, muito boa comunidade, muitos materiais exclusivos. Uma troca de informações constante, galera lá profissional muito boa, mentorias excelentes, com profissionais gabaritados na área. A doutora Letícia Amaral, que nos dá uma atenção muito grande, passando o conteúdo, ajudando no desenvolvimento das nossas carreiras. Para mim está sendo ótimo, agora aguardando novos cursos de BI, Tech Skills. Com certeza, daqui para frente eu serei um profissional muito melhor, atuando com inteligência, muito por conta do IBPT Educação. Obrigado aí, Letícia Amaral, obrigado IBPT Educação. Seguimos juntos, com certeza seremos sucesso. Olá, o meu nome é Débora Kemiterrin, eu sou advogada tributarista em São Paulo e a minha trajetória com o IBPT Educação se iniciou em maio de 2019, quando eu comecei a assistir às lives com a doutora Letícia Amaral pelo canal do Instagram Tributarista do Futuro. E esse momento foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque eu comecei a entender a diferença brutal que existe entre um advogado tributarista e um tributarista diamante, um tributólogo, aquele profissional que entende não apenas, no meu caso, de direito tributário, de processo tributário, mas também de inteligência de negócios, de tecnologia da informação, design thinking e muitas outras competências que não são ensinadas nem na graduação e nem em uma pós-graduação. Então eu comecei a participar semanalmente das lives, depois eu iniciei a minha trilha
no IBPT Educação, começando pelo curso de formação de tributaristas. Posteriormente eu participei da segunda BI em Tech Skills em Curitiba, tive a oportunidade de participar desse evento presencialmente. Foi um momento de valor imensurável, porque eu tive a grata satisfação de poder conhecer não apenas a doutora Letícia Amaral, como vários outros profissionais do IBPT Educação, que são tributaristas verdadeiramente diamantes, e a fazer networking com o Brasil todo, a fazer amizade que até hoje fazem parte do meu dia a dia de forma colaborativa e como crescimento conjunto e pessoal. Hoje eu faço parte também da comunidade Tributaristas do Futuro. Estou inscrita para fazer o Master esse ano, de 2020. E tudo isso só auxiliou a mudar o meu mindset, a forma como eu via e como eu vejo hoje as relações profissionais. E só tenho a agradecer ao IBPT Educação por ter me transformado, ter possibilitado o início de uma transformação que ainda está muito longe de se finalizar, mas que com certeza já me colocou num patamar muito distante do que eu estava em menos de um ano.